a inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
gente não tem se falado. Antes a gente vivia melhor. A vontade vibrava em estar sempre juntos, compondo canções de amor para a dor ao mundo. Cadê o sorriso que antes brilhava nas mais diversas dificuldades? A gente se abria, então se pensava como sair da maior enrascada. O tempo passou e não dá pra ficar assim, vestindo a camisa da indiferença. É hora de juntos tentarmos voltar, voltar ao que era e deixar o amor por nós falar. Enquanto o mundo pede amor, nós dois aqui assim, a lamentar interiormente o tempo que passou. Há um futuro que reclama nossa união. Dê a mão e vamos juntos com a nossa canção espalhar o amor, espalhar o amor. O tempo passou e não dá pra ficar assim, vestindo a camisa da indiferença. É hora de juntos tentarmos voltar, voltar ao que é e deixar o amor por nós falar. Enquanto o mundo pede amor, nós dois aqui assim, a lamentar interiormente o tempo que passou. Há um futuro que reclama nossa união. Dê a mão e vamos juntos com a nossa canção espalhar o amor, espalhar o amor, espalhar o amor. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande nós nos reunirmos aqui nessa tarde para aprofundarmos um pouco dos nossos conhecimentos acerca de uma obra tão importante da codificação, que é o céu e o inferno. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos os presentes que deixaram o conforto do lar, se bem que aqui está bem confortável, né, gente? Fresquinho, né? Aqueles nossos companheiros que vieram de outras cidades também prestigiar esse trabalho, que é um trabalho muito importante, né, que marca mais um passo na caminhada da organização da COGEL. Agradecemos ao nosso irmão Marquinhos de Santos Dumont, que estava se apresentando aqui com a sua prole, Francisco e Giovanni. Então nós vamos ter um pouquinho mais dos meninos tocando para nós no decorrer aí do nosso encontro. O nosso evento, né, a prévia da COGEL. A COGEL é a realização do Centro Espírita Tintino Pires, e neste ano nós temos a nossa 34ª edição. É um encontro de jovens que acontece no período do Carnaval
e o nosso lema é confraternizar e amar. São 4 dias que a gente passa reunidos no CAIC, estudando, cantando e confraternizando. E nós sempre fazemos esse evento, essa prévia, para marcarmos o tema, né, da COGEL, que nós possamos aproveitar então a tarde de hoje para nos debruçarmos um pouco mais sobre essa obra. Então nós estamos homenageando 150 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno. Para iniciarmos as nossas atividades, eu vou convidar o André para fazer a prece inicial para nós. Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, é com alegria em nossos corações que aqui estamos, desfrutando nesta bela tarde de sábado, a oportunidade do convívio fraterno, da reunião entre pessoas afins, na oportunidade de reencontrarmos amigos tão queridos. Pedimos, Mestre, a Ti e a espiritualidade maior, que possa envolver os nossos familiares, os nossos lares, envolver, Senhor, desde já, todos os colaboradores da nossa tão querida COGEL, que irá acontecer em fevereiro, que tudo possa transcorrer num clima de paz, de alegria, de harmonia. E que aqui, Mestre, nessa tarde, nós tenhamos a possibilidade de refletirmos um pouco mais sobre essa importante obra de Kardec. Este grande Mestre que nos permitiu, Senhor, mergulhar ainda mais profundamente nas questões da espiritualidade. Que a Tua paz faça morada em nossos corações e nos envolva a todos que aqui estamos. E sabemos que não estamos apenas nós do plano físico, que também o plano espiritual possa comungar conosco, possa confraternizar e possa sorver essas energias que vêm do mais alto. Abençoa-nos, Mestre Jesus, abençoa-nos em especial o nosso companheiro Marcos de Mário, que irá, daqui a pouco, fazer uso da palavra, trazer reflexões para nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, ser conosco agora e sempre. Nós teremos agora a apresentação de alguns vídeos que já vão nos colocar em contato assim, mais próximo com o ambiente, com o clima da COGEL. Então que a gente possa aproveitar e já ir relembrando situações e já nos conectando com o encontro que vai acontecer no próximo mês. Pode ir. Nós estamos na COGEL para confraternizar, cada um no seu papel. Dias tão felizes, de reprises, alegria com Jesus. COGEL é paz, equilíbrio.
dia a dia aprendendo a superar todos os vícios que insistem em represar a evolução. De lacaios, de senhores, de punhal ou violão, mas inevitavelmente no caminhar uma lei nos impulsiona despertar, reencarnação, nascer, crescer, morrer, renascer, cada vida uma visão, uma nova condição, nascer, crescer, morrer, renascer, cada vida uma lição, construindo a direção. Nessas vindas e regressos, burilando a emoção, muita lida, muito esmero em buscar a perfeição, mas indubitavelmente um caminhar. Intenso conquistar é nossa missão. Nascer, crescer, morrer, renascer, cada vida uma visão, uma nova condição. Nascer, crescer, morrer, renascer, cada vida uma lição. Bom, nós tivemos 3 vídeos aí, né? O primeiro, a apresentação do hino, que muitos já conhecem. Se não me engano, foi na 25ª Cogel, alguém me corrige aí se eu estiver errado. Acho que foi comemoração aos 25 anos aquele vídeo. Depois nós tivemos um vídeo em homenagem aos 30 anos da Cogel. E por fim, a apresentação do tema. Lembrando que nós estamos indo já para a nossa 34ª edição.
Vou convidar agora então o nosso companheiro Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Marcos de Mário, ele trabalha no Grupo Espírita Seara de Luz, é escritor, diretor do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral, editor do site Orientação Espírita, programador e apresentador da rádio Rio de Janeiro. Então, meu amigo, muito agradecidos estamos da sua presença e a palavra está contigo agora. Eu estava conversando com o Marcos um pouquinho antes, né, e comentei com ele que os que estivessem presentes aqui hoje seriam salvos e iriam direto para o céu, né? Os que não viessem sofreriam as consequências da justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, felizes nós que aqui estamos, né, meu amigo? Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês novamente aqui em Leopoldina, para podermos iniciar essas comemorações do movimento espírita ao longo deste ano, sobre os 150 anos de lançamento da obra O Céu e o Inferno. Na verdade, estava combinado a nossa participação na COGEL, mas circunstâncias outras tiveram que nos desviar a agenda, mas felizmente abriu a pré-COGEL para pelo menos estarmos aqui com vocês neste momento. A obra O Céu e o Inferno ela é muito importante porque vai trabalhar conosco como acontece a justiça divina, como é que as coisas se dão realmente e se nós podemos acreditar num mundo melhor. Será que é efetivamente possível esse mundo? Será que um dia nós teremos paz e felicidade aqui na Terra? Será que vamos encontrar esse céu, o reino dos céus, como dizia Jesus? Então essa é uma obra que trata sobre tudo isso do ponto de vista espírita, ou seja, dentro das questões da imortalidade da alma, da reencarnação, da existência de Deus como Pai e Criador. E nós vamos descobrir que no fundo, na verdade, o céu e o inferno não são exatamente locais, regiões, mas estão conosco mesmo, estão em nós. Mas antes de vermos a apresentação, nós trouxemos um vídeo que é do Roupa Nova, que fala sobre a paz. Então nós vamos prestar atenção na letra, que essa letra é muito importante, para a partir dessa música, interpretada pelo Roupa Nova, nós começarmos a fazer a abordagem com o conteúdo do céu e inferno. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Chega o tempo de julgar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor. O mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer
Bem, será que nós acreditamos que efetivamente o amor pode fazer a terra feliz e que nós podemos realmente encontrar a paz? Será que nós acreditamos que as coisas estão mesmo nas nossas mãos e que o mundo pode ser diferente? Ou será que as coisas já estão escritas e não há mais nada a fazer? Allan Kardec, pensando sobre tudo isso, começou então a desdobrar o conteúdo de O Céu e o Inferno para dar algumas respostas a todos nós com relação ao que seja a vida, para onde vamos, como é que acontece essa questão de expiações e provas, como Deus funciona para nos julgar. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Então, nós vamos acompanhar, vamos fazer um tour pelo livro O Céu e o Inferno. E Allan Kardec inicia justamente falando da felicidade. Felicidade que todos nós queremos. E ele logo vai nos informando, sempre à luz da doutrina espírita, que a felicidade ela é relativa. Por quê? Primeiro, porque estamos ainda no mundo de expiações e provas. Todos nós, no maior ou menor grau, temos ainda que passar por determinadas expiações e por determinadas provas. Particularmente, nós já estamos aí praticamente já há uns 2 anos, passando por uma prova enorme, que é a perseguição contumaz de um companheiro espiritual tentando nos impedir de comparecer aos eventos. É questão aí do passado que nós estamos tentando resolver, mas é a nossa prova e nós temos que sustentar. Nós conseguimos chegar hoje aqui em Leopoldina porque ontem nós tivemos que pedir o socorro espiritual, porque desde quarta-feira estamos sendo atacados, prostrados com uma coisa impressionante. Mas aí eu falei, olha, meu irmão, eu peço perdão pelo passado, seja lá o que for, mas eu vou para Leopoldina. Então, com Jesus, vamos lá nos acompanhar e aprender um pouquinho. Estamos aqui neste mundo ainda, porque temos coisas que trazemos do passado e temos aquilo que nos atinge do hoje, dentro da sociedade humana que ainda está egoísta, orgulhosa, indiferente. Mas tudo passa, menos a presença de Deus conosco. E por isso nós temos que manter a nossa fé e a nossa confiança para aprendermos a praticar a lei de Deus, a lei divina. O dia que nós conseguirmos fazer isso, seremos felizes, mesmo sendo a felicidade relativa, porque a felicidade total só vamos chegarmos ao estado de perfeição, do Espírito puro. Mas como praticar essa lei divina? Jesus a resumiu, e Allan Kardec trabalha o tema em O Céu e o Inferno: amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Esse é o resumo perfeito da lei divina. Então isso tem que ser o nosso esforço: amar o próximo, independente de quem ele seja, a sua condição social, religiosa, etc, etc. É nosso irmão, filho de Deus como nós, e fazemos a ele aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Em sã consciência, ninguém deseja para si o mal, portanto, a ele nós devemos fazer o bem, porque é o que queremos que ele nos faça. Quando aplicarmos essas 2 regras, nós faremos a sociedade humana dar um salto, e mais rapidamente do que imaginamos, vamos sair de um planeta de expiações e provas para o tão falado planeta de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. E com isso, vamos ter consciência do nosso futuro, porque somos imortais. Nós não somos esse corpo. A vida continua no depois da morte, e carregamos conosco aquilo que somos e aquilo que fazemos. Com essa visão do destino futuro, tudo muda, porque agora eu sei que as coisas não passam, que as coisas não ficam simplesmente lá para trás. Eu posso jogá-las lá no porão do meu subconsciente, mas estarão sempre comigo e vão despertar depois. E aí eu terei que entrar no campo do arrependimento, da expiação, da reparação, que Allan Kardec trabalha em O Céu e o Inferno. Então é possível
ser feliz relativamente dentro das nossas condições, porque nós almejamos esse grande futuro aqui mesmo no planeta e fora dele pela lei de evolução. Então sempre lembremos que Deus está conosco e Jesus está no comando do planeta. Então nós não temos que esmorecer e nem olhando o noticiário aí da mídia e vendo logo o que aconteceu na França, os terroristas, isso e aquilo, e aí olhar para o nosso Brasil e dizer assim: ah, bem que esse país aqui tinha que ter também a pena de morte, tem muita gente que podia logo partir dessa para outra para vivermos melhor. O espírita não pode falar isso, porque ele está se referindo a um irmão dele, e aquele que está no mal está simplesmente enfermo da alma, como dizem os nossos benfeitores espirituais. E aliás, será que nós também não estamos no mal? E aí chegou a companheira e disse assim: não, Marcos, que isso? Eu não bato em ninguém, jamais mataria alguém, etc, etc. Tudo bem, ótimo, é um avanço já não fazer mais essas coisas. Mas e em relação a falar da vida alheia? Ah não, mas aí já é outro departamento. Não, não é. É fazer o mal. Não, mas agora eu não fico mais pendurado ao telefone 3 horas falando mal. Ah, que beleza. Mas você usa computador, não usa? Ah, uso. Internet, não uso. Você tem perfil na rede social, não tem? Tem. Então você só transferiu. Você fica agora 3 horas na rede social falando mal dos outros. Você não fica mais ao telefone. Você fica na rede social. E falar mal dos outros é provocar um mal terrível. Então nós temos que entender que a questão não é apenas o terrorismo, o assassinato, o tráfico de drogas e muito mais coisas. Nós precisamos fazer a nossa transformação moral acima de todas as coisas, se queremos realmente ter essa felicidade relativa. E aí Allan Kardec nos diz: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Vamos colocar o olhar sobre nós. Aliás, é um pedido de Jesus, porque nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave que está no nosso olho. Ou seja, eu sou um perfeito comentarista dos defeitos alheios, mas não olho para mim, naquilo que eu preciso me corrigir. Lá em casa nós viveríamos bem melhor se... E aí você começa a falar dos outros. Se ele mudasse isso, se o outro não fosse impertinente, se não sei o quê. E você? Você é um santo? É um anjo? Ah, mas se fosse, não estaria mais aqui no mundo, a não ser por missão. E quem vem por missão não fala dos outros, está sempre olhando para si mesmo e querendo o bem. Por isso que às vezes somos infelizes. A imprevidência, falta de planejamento, desorganização, egoísmo, orgulho, tudo isso gera para nós mesmos a infelicidade. Ah, eu tenho que ir lá na pré-congel. Mas sabe, as coisas estão tão difíceis, né? Tanta violência. E se eu sair de casa e colocar os pés na rua, for assaltado? Já pensou? Eu vou chegar lá sem dinheiro e não posso comprar o livro do Marcos. E agora? Como é que fica? Aí você é assaltado. Vai, tá vendo? Eu não disse? Mas acontece que é a lei do magnetismo. Você pensa, você atrai. Então sai com Jesus e pensa só nas coisas boas, na alegria de reencontrar as pessoas, tudo que vai aprender. E aí você projeta sempre o bem. E aí, é claro, você sintoniza com o bem e traz o bem para você. É sempre assim. Então, antes de nos queixarmos de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, enfim, né? De todo mundo aí, do governo, vamos nos queixar de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos vendo o que está acontecendo, falamos que o mundo precisa mudar, mas não nos mexemos, não saímos da nossa zona de conforto. Então precisamos agir no mundo para transformá-lo e acarretar para nós a felicidade e não a infelicidade. Bom, continuando, Kardec vai conversar conosco lá em O Céu e o Inferno sobre o depois da morte. E ele nos dá
3 alternativas. Depois da morte, primeiro, ou tem o nada, a morte então seria o fim de tudo, ou teríamos o céu ou o inferno eternos, ou então vida. São as 3 grandes alternativas. O Espiritismo trabalha a alternativa número 3, vida depois da morte. Porque seria para nós algo ilógico acreditar no nada, que a morte é o fim de tudo. Então, tanto estudo, tanto trabalho, tantos percalços da vida, dores, sofrimentos, alegrias, tantas e tantas coisas, projetos, sonhos, e tudo acaba com a morte? E aliás, nada me pertence, porque segundo a ciência, quem pensa são os neurônios através das suas sinapses, mas eu sou um fator biológico, é isso que eu sou? Então, nós raciocinando e vendo este universo maravilhoso, com 2 bilhões de galáxias, e em cada galáxia, em média, 100 milhões de astros. E a vida é só isso aqui? E acaba com tudo? Não, não é possível aceitar isso. Bom, então nós podemos ir para o céu ou para o inferno, lá, segundo algumas doutrinas teológicas, de forma eterna. Mas então Deus seria injusto? Tudo bem, Senhor, foi mal, mas olha, eu reconheço que errei e estou arrependido. E aí? Não, você foi condenado eternamente e inferno. Eu vou ter que sofrer mesmo arrependido e mesmo querendo mudar, me transformar, ou então vai direto para o céu? Mas quais são esses desígnios? Como é que Deus projeta isso? E eu vou fazer o que lá no céu? Bem, segundo alguns, nós vamos ficar no céu tocando harpa. É um problema sério, pelo menos para mim. Eu não me vejo tocando harpa. Eu sei tocar as pessoas para dentro ou para fora, mas tocar instrumento musical não é para esta encarnação. Como eu vou fazer para tocar harpa lá no céu? Ou cantar, né? Porque dizem que se canta muitos hinos também. A minha voz não é nada boa para cantar. O último teste espantou os espíritos, inclusive os benfeitores. Então, e agora? Mas deve ter um curso lá em cima. Será que tem? E onde fica o céu? Onde fica o inferno? Então a terceira opção, não, vida. Por que nós vamos acabar? Porque não somos almas, e a alma sobrevivente ao corpo, e essa alma uma individualidade. Não parece mais lógico? Não responde melhor aos nossos anseios, aos nossos sonhos, a tudo que projetamos? Saber que aquilo que não pudemos fazer, nós vamos poder ainda realizar? Vamos poder conquistar? Vamos poder dar continuidade? Pedir perdão a quem temos que pedir perdão? Continuar a amar? Então, a proposta da doutrina espírita é vida, e vida em abundância. Palavras de Kardec. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ela é a continuação da vida terrena. E aí então nós entramos num campo bem sedimentado. A vida que nós falamos depois da morte não é uma coisa fantástica, assombrada, nada dessas coisas. É continuidade, continuação. Eu, quando desencarnar, porque na verdade é só o corpo que morre, e na verdade nem o corpo morre, porque ele tem a sua desagregação molecular e vai voltar aí aos elementos da natureza. Então, quando eu, a alma, retornar ao mundo espiritual, eu retornarei tal qual sou, para dar continuidade. Então eu volto para o mundo espiritual com os meus saberes, a minha inteligência, com os meus sentimentos, com tudo, e vou dar continuidade. E na medida do meu crescimento espiritual, na medida da minha evolução, eu vou então resgatando o meu passado e vou me projetando para um futuro cada vez melhor. E lembrando que lá em O Livro dos Espíritos, sobre o tema pluralidade dos mundos habitados,
Os benfeitores espirituais nos informam que não existe uma necessidade de reencarnar na Terra. Nós estamos aqui porque estamos ainda marcando o passo, porque poderíamos já estar reencarnados em outros planetas superiores, porque tudo depende de nós. Não é Deus que escolhe aonde nós vamos, nós é que fazemos o próprio caminho e, portanto, fazemos a humanidade. Daí lembrando lá a música, só o amor é que pode transformar as coisas. Por isso Jesus insistia no amar-vos uns aos outros. Então essa vida depois da morte do corpo é vida plena, é continuar. Na sequência, Allan Kardec, falando então desse porvir, desse futuro, ele também vai nos dar 3 caminhos possíveis. O materialismo, que trabalha esse nada, e que nós somos pura e simplesmente o biológico e nada mais do que isso. Mas nós temos o panteísmo, ou seja, somos almas, mas depois da morte do corpo nós voltaríamos ao todo universal, nós voltaríamos a fazer parte de Deus. Então nós seríamos partículas divinas que voltariam a Ele. Aí é claro, perderíamos a individualidade. Ou a terceira opção, que é o espiritismo. Esse futuro é a alma individual, pré-existente, criada por Deus e que tem por destino a perfeição, e que nunca vai se confundir com o todo, será sempre a individualidade, e cada vez mais vai aprender, cada vez mais vai se intelectualizar, cada vez mais vai amar, até chegar à perfeição. Bem, olhando então as 3 alternativas, nos parece que o espiritismo é a melhor, porque aí nós temos a certeza que, embora na atualidade, nesta atual encarnação, não tenhamos condições disso ou daquilo, apesar de ainda não conseguirmos atingir este ou aquele sonho, este ou aquele ideal, nós temos a certeza que vamos poder realizar isso nessa continuidade da vida, porque somos a alma individual que não vai se perder e que vai somando as suas diversas personalidades, ou seja, a personalidade que teve a cada encarnação e nunca se perdendo. Então são as 3 alternativas que nós temos apresentadas aqui pela sociedade humana em relação a esse futuro, e a alternativa, a perspectiva que o espiritismo nos aponta é essa: somos todos almas individuais, ou como queiram, espíritos imortais. E aí então, vamos lá, palavra de Allan Kardec. Todos esses textos são retirados da obra O Céu e o Inferno. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência: a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível da do sábio, do homem de bem. Eis aqui, Allan Kardec começa a apresentar a justiça divina, porque Deus é bom, justo, misericordioso e perfeito. Então, quem projeta o futuro é Deus? Não, somos nós mesmos, de acordo com as nossas qualidades, nada mais do que isso. Em educação, nós trabalhamos muito isso, né? Quando o aluno chega, por exemplo, para você, e você tem que dar uma chamada de atenção nele, ele fala assim: ô tio, foi mal. Tudo bem, mas olha só, né? Você sabe. Não, tudo bem, tio. Então, ok, então eu vou lá usar o computador. Não, senhor, não vai não. Ah, por que eu vou usar o computador lá na sala de informática? O que foi que você fez? Ah, tudo bem, tio, mas foi mal, né? Sim, foi mal. E, portanto, qual é a regra? Que existe uma regra, existe um combinado, você sabe disso. Diante do que você fez, diga com toda sinceridade: você merece ter o direito de ter acesso lá à sala de informática? Pô tio, mas já pedi desculpa. Desculpas aceitas. Mas voltamos à questão, porque você tem que reparar o que fez.
É fácil chegar para mim que eu sou coordenador, pede desculpa e pronto, tudo liberado. Não é assim que funciona. E ele então vai entender que ele tem que reparar, e para fazer a reparação, ele também perdeu um direito, porque é simplesmente a consequência. É a chamada lei de causa e efeito. É assim que funciona. Deus, através da sua lei, que é a lei divina ou natural, trabalha em cima das nossas qualidades pessoais. Você é bom? Ótimo. Você tem direito a. Você ainda não é muito bom? Alguns direitos são interditados. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens 8 a 10, são 3 mensagens espirituais, e informando que se nós queremos saber como é que estamos, a nível assim de evolução, basta medir o grau de amor que temos para com o próximo. Quanto mais você consegue amar o seu próximo, mais perto da perfeição você está. Quanto mais dificuldade você tem de exercer o amor ao próximo, mais perto dos instintos, lá do ponto de partida você está. Essa é a medida. Então, quando desencarnar, você vai para o mundo espiritual, para onde tem que ir de acordo com as suas qualidades. A única exceção, mas eu só vou contar isso aqui em Leopoldina, então vocês, por favor, não espalhem. A única exceção sou eu. A única exceção. É porque eu, quando desencarnar, independente das minhas qualidades, eu vou direto para nosso lar. Aquela coluna espiritual maravilhosa, linda, que o filme mostrou, né, que você fica assim absurdo quando lê a obra do André Luiz, eu vou direto para lá. Sabe aquele muro maravilhoso, aquele portão? Aliás, eu gostei, né? No filme eles fizeram uma coisa muito bonita. Eu vou direto. Vou chegar lá e vou bater no portão e vou gritar: pelo amor de Deus, me deixa entrar. E aí é que vai ter um problema, né? Será que vão deixar entrar? Então é claro, isso aqui é uma brincadeira, mas só eu posso ir. Poder ir, posso, mas terei as qualidades morais necessárias para ser admitido? Aí já é uma outra questão. Mas essa é a questão de profundidade. Essa é a que importa. Não adianta chegar lá e mostrar carteirinha de espírita, de dirigente de centro espírita. Aliás, carteirinha de dirigente de centro espírita é melhor esconder, porque essa dá muita responsabilidade e vai acontecer como aconteceu com o irmão Jacó ou o Frederico Filmer, lá no livro Voltei. O dirigente espírita, quando desencarnou, se viu em condição ali bem ruim, a situação não foi nada boa para ele. Por que não foi boa? Porque na frente dos espíritas e dos espíritos nas reuniões mediúnicas, ele era todo paz e amor. Mas na rua, na sociedade, enquanto um cidadão, ele não exercia nada do que discursava. Então, muito cuidado com isso, porque é isso que vai falar de nós na continuidade da existência. Na sequência, vem Allan Kardec falando sobre o temor da morte. Aliás, me desculpem abordar o tema, né? Morrer. Mas não tem jeito, nós vamos ter que morrer um dia. Sabe-se lá como? Mas um dia vai acontecer. Mas o que é a morte para a doutrina espírita? Então nós temos 4 alternativas. Podemos dizer que a morte só prejudica, que a morte pode ser útil, que a morte é desnecessária, podia não acontecer, não existir, ou que a morte em nada influi. Bem, será que a morte prejudica? Para quem está do ponto de vista materialista, sim, porque a morte é interromper, é você não ter mais um ente querido. Então, claro, aparentemente ela está prejudicando, mas ela pode também ser útil. Ao tirar a pessoa daqui, aquela pessoa que não precisava mais passar por provas e expiações, então por que iria viver até os 80? Tinha necessidade. Aliás, há vários casos na literatura espírita a esse respeito. Pessoas que desencarnaram mais cedo e que depois entenderam no mundo espiritual que foi uma bênção divina, porque não havia necessidade de ficar aqui na Terra. Já tinha feito o que tinha que fazer. E nós temos que ter essa compreensão quando temos pela nossa frente a desencarnação de um ente querido,
E não sofremos com isso, mas sabemos que agora Ele vai dar continuidade à sua vida. Aquilo que tinha que fazer aqui na terra, aquilo que tinha que passar, aconteceu. E se nós não retornamos juntos, é porque nós ainda temos o que fazer. E aí vamos dar continuidade à nossa vida aqui também. A morte podia ser desnecessária. Não, mas nós não podemos viver aqui o tempo todo. Não tem como. Se nosso organismo biológico, ele cessa, por mais que façamos para cuidar dele, e devemos cuidar dele, mas ele tem um limite. Estamos expandindo esse limite. Na medida que a tecnologia avança, a ciência avança, os cuidados com a saúde avançam, nós estamos vivendo cada vez mais. Mas existe um limite. E existe uma coisa chamada projeto reencarnatório. Cada um tem o seu projeto. E dentro desse projeto já está designado um X tempo de vida. Claro que tem flexibilidade, mas também não dá para ganhar moratória em cima de moratória e querer se perpetuar aqui, até porque nós não somos o corpo, nós somos a alma, e precisamos dar mais importância à alma do que ao corpo. Cuidar dele, mas não simplesmente viver por ele. Vamos tomar muito cuidado com isso. A morte em nada influi? Influi, como influi, mexe conosco, nos leva, depois do mundo espiritual, temos que fazer seríssimas reflexões, tomadas de consciência. E a morte, então, vem nos mostrar que a vida, ela é frágil, que Deus está no comando, está acima de tudo, está acima do nosso querer. Então nós precisamos encarar a morte como um fenômeno natural. Ele existe, sempre existiu e sempre existirá onde estivermos encarnados. Então vamos entender, dentro dessa naturalidade, que o temor da morte, o medo da morte, na verdade é um mecanismo da lei divina. E se não tivéssemos esse mecanismo, teríamos sérios problemas. Vamos ver o mecanismo agora no próximo slide, com Kardec explicando. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno. Então nós temos o temor da morte como um mecanismo da lei divina para nos preservarmos, para nos mantermos aqui. Porque senão, sabendo que a vida continua depois da morte, que viver no mundo espiritual é muito melhor do que viver aqui na terra, nós iríamos começar a nos matar. Só que o suicídio é a pior coisa que pode acontecer. O suicídio é que nos afasta da felicidade e do encontro com os entes amados, porque é um atentado contra a vida, e a vida pertence a Deus. Só Ele pode dispor da vida. Por isso o Espiritismo é contra o aborto, é contra a pena de morte, é contra a eutanásia e faz campanha contra o suicídio, porque é preciso viver dentro das nossas condições para realizarmos todos os aprendizados que possamos realizar. E nós temos exemplos gigantescos de pessoas que estão em situações orgânicas, de saúde, etc., deploráveis, mas que estão sorrindo. Nós temos um companheiro norte-americano, que é um cotoco de gente, tá? Os vídeos deles são espalhados aí no YouTube, já tem livros publicados, não tem braço, não tem perna, mas está aí, é palestrante de autoajuda, especialista em motivação, e se dá como próprio exemplo. Se ele, nessa condição, vive feliz, e eu estou perfeito, estou me queixando do quê? Então, vamos seguir em frente. Temer a morte é uma coisa natural. Agora, fugir da morte já é outra situação. E aí vale a pena lembrar a história que percorre aí o movimento espírita, que está na internet. O nosso Richard Simonetti, inclusive, já usou essa história em livro.
que é a história daquela pessoa que estava marcada para morrer. E ele soube disso, e teve a presciência: amanhã é o dia da desencarnação. Mas ele não estava a fim de desencarnar, ele não queria sair aqui deste mundo. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar o meu cabelo, vou tocar um boné, vou usar óculos escuros, vou trocar de roupa, vou me vestir de forma que eu nunca me vesti, e vou para todos os locais que eu nunca frequentei, mas não vou para onde eu frequento. E aí a morte não me encontra. E de fato a dona Morte às 6 da manhã chegou, bateu na casa dele, ele já não estava, ele já tinha saído bem cedo. E ela: tudo bem, eu sei onde ele trabalha, eu sei onde ele almoça, e lá foi a dona Morte. Só que ele estava em outros locais, disfarçado. Chegou às 6 da tarde e ela já estava desesperada, porque ela tinha que retornar. E como ela ia retornar e falar para Deus: Senhor, falhei pela primeira vez? Então ela estava passando na esquina, tinha lá uma lanchonete cheia de gente, tudo sentado. A dona Morte olhou para todo mundo: sabe uma coisa, eu não posso voltar de mãos vazias, então eu vou escolher alguém aqui dentro e vou levar. E pronto. Olhou e viu lá uma pessoa: vai ser aquela. Você, de óculos escuros, boné na cabeça. Era ele. Não, porque não falha. O dia da nossa morte é o dia da nossa morte, que é simplesmente o retornar ao mundo espiritual. Claro que falar é uma coisa e você enfrentar é outra, porque o temor é natural, mas nada de fugir. Nós temos que saber enfrentar, e não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação àqueles que vivem conosco, sabedores que chegou a hora. Você está lá com a sua avózinha querida, 90 e poucos anos, completamente debilitada, na UTI do hospital, os médicos não têm mais nada a fazer, e você chorando do lado dela, implorando a Deus: deixa ela mais um pouco. Coitada, né? Ela precisa retornar para o mundo espiritual. O que ela vai fazer aqui na terra? Nós precisamos ter esse desprendimento, que ela siga e nós também possamos seguir. Na sequência, Kardec começa a estudar a questão do céu, do inferno e do purgatório. Vamos então rapidamente conhecer isso. O céu. Para os antigos existiam 7 céus superpostos. Para os muçulmanos existem 9 céus. Para Ptolomeu, que foi um astrônomo grego, 11 céus. Para a teologia católica são 3 céus. E para o espiritismo, quantos céus existem e onde será que eles ficam? Eu acho que a resposta está no próximo slide. Será? Vamos ver? O céu pode estar nos confins do universo. É uma hipótese. Pode estar no espaço acima da Terra. Quem sabe? Pode estar no mundo espiritual. Ou será que o céu está em outros planetas? Então nós temos muitas alternativas aqui. Onde fica o céu? Onde está o reino dos céus? Aí alguns já devem estar vendo as alternativas, já devem estar lá cravando: está no mundo espiritual, porque a vida continua depois da morte. Será? Será que está no mundo espiritual? Sabe o próximo slide responde? Das qualidades do indivíduo depende a felicidade, e não do estado material do meio que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. O céu não se encontra no mundo espiritual. O céu está com você mesmo, porque o céu é o sinônimo da felicidade. Estará onde você estiver. Se você carrega consigo o amor e o bem, você é feliz em qualquer circunstância. Então ele não está nem na nossa atmosfera, não está aí espalhado pelo universo, não está no mundo espiritual, porque não é um local físico, é um estado de consciência em que você leva. Mas nas obras mediúnicas, eles não descrevem o mundo espiritual, ele não diz que tem colônia espiritual, que tem umbral, que tem trevas. São locais? Sim, mas são regiões que existem a partir do nosso pensamento, das nossas vibrações. A Terra
quando passar ao planeta de regeneração, terá uma diminuição, e bem grande, do chamado umbral. Claro, porque nós estaremos ligados ao bem. E o umbral vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. Até que um dia nós não vamos mais precisar fazer reunião de desobsessão no centro espírita. E vamos deixar desempregados os psicólogos e os psiquiatras. Mas é da lei de evolução, porque pegamos finalmente o caminho do bem. Então, o céu, segundo o Espiritismo, nada mais é do que um estado de consciência, e esse estado de consciência da felicidade, e que independe das questões materiais. Mas tem o inferno. O inferno que assusta tanta gente. Novamente Kardec: o inferno é um estado da alma. Portanto, pode-se dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Estado da alma. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Tanto o céu quanto o inferno. Então, quando você diz assim: a minha vida está no inferno, você não está no caldeirão, graças a Deus, não é? Mas por que a sua vida está um inferno? Porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Aí você começa a contar tudo o que está acontecendo na sua existência. E boa parte dos acontecimentos são emocionais, não são nem físicos. E aí então nós entendemos que a questão é mental, não é externa, em absoluto. Então é estado de consciência. Se a sua vida está no inferno, é porque está na hora de você mudar algumas coisas. Não, eu não tenho nada que mudar em mim, é os outros. Cuidado com isso. Jogar sempre a culpa nos outros. Nós estamos juntos. Não é possível que você não tenha participação em nada disso. Tem que ter. Então olhe para você primeiro. O que eu tenho que mudar em mim? Dizem que eu sou nervoso. Mas são as más línguas que falam uma coisa dessas. Porque eu acabei de dizer que dizem que eu sou nervoso. Vocês não entenderam não? Que coisa, meu Deus do céu. O que foi aí? Eu falei que eu sou nervoso. Mas isso não é verdade, porque eu não sou nervoso. Claro que você já está explodindo aqui, né? Mas você acha que os outros é que são o problema. Então o inferno, ou o céu, o paraíso, são esses estados mentais, esses estados de consciência. Então eles vão acontecendo conosco, aqui mesmo, e se projetam no mundo espiritual, porque é a continuidade daquilo que nós somos no pós-morte. Lá em O Livro dos Espíritos, questão 1012, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. É por isso que existe a colônia espiritual, mas existe o umbral. É a lei de afinidade, é por simpatia que nós vamos nos reunir. Acontece aqui na Terra e muito mais no mundo espiritual. No livro Libertação, o segundo capítulo, que é a obra de André Luiz através do Chico Xavier, nosso André Luiz dizendo: os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas. Organizam assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas. Consciência culpada pelo que fez aqui na Terra, você é a presa fácil desses administradores do mal no mundo espiritual. E pela lei do magnetismo, automaticamente você se junta a eles. Só que eles conhecem, e como tem o conhecimento, e você tem a consciência culpada, você passa a ser dominado. E é claro que você vai se arrastar, sabe-se lá quanto tempo, no umbral, ou nas trevas, que são as regiões umbralinas piores. Mas tudo cessa quando você se entregar a Deus. Foi o que aconteceu com o André Luiz, que ficou 8 anos no chamado umbral, mas porque ele tinha a consciência culpada. Quando ele não aguentou mais de sofrer, ele clamou por Deus. E aí o
ministro Clarencio, esse benfeitor espiritual, aparece do lado dele. E ele ainda grita, né? Por que o senhor demorou tanto para que vir me salvar? Eu não. Faz 8 anos que eu estou aqui tentando. Mas só agora você quis a salvação. Então agora sim, que é preciso o arrependimento. E aí começa o processo. Então nós não vamos ficar eternamente com consciência culpada, nada disso. Nós vamos sempre avançar. Sempre e sempre. E sempre seremos ajudados para isso. Então, esse umbral, essas verdadeiras cidades, essas falanges compactas do mal, tenderão paulatinamente, no confronto com o amor e o bem, a diminuir, até que irão se retirar aqui da Terra, porque aí o planeta passou para o mundo de regeneração, haverá de passar, se Deus quiser, aliás Ele quer, para um mundo feliz. Acabou o mal, simplesmente deixará de existir, porque todos nos transformamos dentro daquelas características estudadas por Allan Kardec do homem de bem. Mas tem o purgatório. Onde fica esse purgatório? O purgatório é uma região de transição inventada pela Igreja Católica e, aliás, muito tempo depois que a teologia cristã católica já estava, na verdade, entregue ao mundo. Então, é um meio termo. Entendemos lá em Livro dos Espíritos, questão 1013, que deve se entender como tal, ou seja, o purgatório, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. E Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, quase sempre, na terra é que fazeis o vosso purgatório. Mas é uma leitura atenta do Livro dos Espíritos e do Céu e o Inferno, e nós entendemos que Allan Kardec e os espíritos superiores classificam o planeta Terra como o purgatório. É aqui que nós estamos expurgando, é aqui, porque não é fácil viver aqui na Terra, nada fácil. Nós estamos enfrentando ainda o nosso próprio egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença e dos outros. Um mundo imediatista, indiferente, com muita violência. Então é o nosso purgatório. A família, o lar, nem sempre lar, às vezes apenas casa, né, com muitas dificuldades de convivência, de relacionamento. Então aqui é o verdadeiro purgatório, mas não como um estado físico, pura e simplesmente. É porque o nosso estado consciencial enquanto almas ainda está projetado para esse campo não do bem, e é por isso que sofremos, por isso que temos as dores. Então aqui é um verdadeiro purgatório, precisamos ir para o umbral, não? Então Allan Kardec: é pois nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições e se purga até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra. Então, de reencarnação em reencarnação, nós vamos crescendo paulatinamente, mais rápido ou mais lentamente, e aí então nós vamos expurgando de nós mesmos as nossas impurezas, as nossas imperfeições, até que vai chegar o momento em que não vamos mais precisar reencarnar num mundo de provas e expiações, como é o caso aqui do planeta Terra. Nós vamos desencarnar e a próxima encarnação já não será mais aqui. E esse é um objetivo a que nós almejamos e que queremos ter. Bom, não vamos passar para o próximo. Não, passa. Isso. Deixa só apontar, não. Volta. Pode voltar. Bom, vamos parar aí, porque nós precisamos também dar um intervalo. Allan Kardec, na sequência, vai tratar sobre os anjos e demônios e sobre o Código Penal da Vida Futura, que vai ser então a nossa abordagem depois do intervalo. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, vai ser servido só água com um biscoitinho, não é? Planeta de provas e expiações, não é? Porque assim nós vamos aprender com isso. Dá de ficar pensando em lanches muito grandes,
Porque lá no mundo espiritual, segundo André Luiz, só tem caldo fluídico. Então tem que aproveitar. Não tem que aproveitar aqui? Precisa. É brincadeira, tá, gente? Bem, no intervalo que nós vamos ter, vamos tentar fazer o intervalo o mais rápido possível, e durante o intervalo nós ficaremos à disposição para quem quiser conhecer os livros, receber os autógrafos, quem quiser cadastrar e-mail para receber boletins informativos espíritas, tudo isso ficará ali à disposição. Então, na volta, nós vamos fazer essa abordagem sobre os anjos e os demônios e como funciona a justiça divina. Muito obrigado, Marcos. Teremos mais daqui a pouco, né? Bom, como o Marcos disse, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Eu reforço algumas coisas aqui. Não é permitido entrar com alimentos aqui no auditório, ok? Então, o consumo de alimentos deve ser feito lá fora. Nós temos uma lanchonete ali, estamos vendendo água e biscoito, água e sal. Tem também picolé, suco, refrigerante, cachorro-quente de soja para aqueles que não comem carne, cachorro-quente normal também e sanduíches naturais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Aqueles que ainda não assinaram